Muito boa noite a todos. Hoje, quarta-feira, dia 8 de novembro de 2023, a egrégora Gratitude acabou de receber a sua vibração de amor e de cura, conduzida pela Miriam Utida, e agora vamos receber para o bate-papo dessa noite, trazendo um tema que é até de curiosidade, de interesse da grande maioria que está aqui, que é sobre o livro de Enoque, a nossa amiga Monique Jordan. Muitíssimo obrigado, Monique, por ter aceitado esse desafio, esse convite. Se apresente para todos, a palavra é toda tua. Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Gratidão. Eu estou muito feliz por estar aqui nesta noite aí para vocês, nesta tarde aqui para mim. Eu queria saber se vocês estão me ouvindo bem. Olha, eu estou te ouvindo bem. A tua voz está um pouquinho distante do microfone, mas está dando para ouvir bem. Então, vamos melhorar um pouco, né? E aí, está me ouvindo? Estamos te ouvindo, sim. Agora sumiu tua voz. Pode deixar como estava antes, dava para ouvir, tranquilo. Agora foi. Melhorou? Ok, perfeito. Possivelmente. Pessoal, é um tema um pouco bastante complexo. Então, assim, eu gostaria de ser interrompida na delonga da nossa conversa, que vocês participem, que vocês façam perguntas. Tirar o óculos de sol, né? Pra gente ficar mais pertinho. Que vocês façam perguntas bastante curto, mas eu vou dar meu máximo. Em algum momento a gente tiver outra oportunidade para completar ou para falar mais, a gente vai se encontrar outras vezes, se Deus quiser e o Renato permitir, claro. Gente, alguém aqui já ouviu falar sobre anjos caídos? Alguém aqui, eu tô pedindo para abrir os microfones porque eu quero ouvir. Eu não quero ser monóloga, tá? Alguém aqui já ouviu falar sobre aquele filme do Nicolas Cage? Que é o... Ai, como chama o filme? Não é? Me fugiu o nome do filme. Não, que ele cai, né, para ter... Porque ele se apaixona pela mulher. Eu anotei, deixa eu ver aqui. Eu anotei o nome do filme. Os Anjos. Lembro o nome do filme, mas é lindo. Cidade Cidade dos dos Anjos. Anjos. Cidade dos Anjos. Cidade Isso dos mesmo. Anjos. É lindo. Então, esse filme, na verdade, eu acho que quem fez ele leu muito bem a Bíblia e foi bem simbólico o que aconteceu. Só que a diferença entre o filme e a vida real é que real, os anjos que caem, eles se tornam uns anjos maus, tá? E eu vou começar lendo para vocês Gênesis 6, 1, 4, se alguém tiver a Bíblia e quiser vocês as passagens e também o contexto, tá? Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, eles nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia néfilins na terra, e também, posteriormente,
quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhe deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração, assim, somente para o mal. Então, o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra. Uau, isso me choca, né? E isso cortou-lhe o coração, disse o Senhor. Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais, grandes e pequenos, e as aves do céu. Arrependo-me de haver feitos. É muito doloroso, né, quando a gente escuta dizer que Deus se arrependeu de nos criar. E então ele fala, e agora? O que eu tenho que fazer? Só para vocês entenderem o que é Néfilins, porque acho que a maioria não deve saber. A Néfilins é a hipótese que na Terra houve gigantes na antiguidade e carnalmente entre nós. Seres gigantes que desceram da união, espiritual, filho de Deus, e carnal, filhas dos homens, viveram em tempestade pré-diluvianos e ficaram conhecidos pelos seus feitos heróicos. Então, o que acontece aqui? Os anjos se rebelam com Deus, né? Eles criam uma briga com Deus e eles descem na terra. A Bíblia diz que é mais ou menos 300 homens que desceram, 300 anjos que desceram na terra. O que acontece? Eles se apaixonaram pelas mulheres. Eles olhavam as mulheres de cima. Eles falavam assim: eu quero ter aquilo. Por quê? Porque a Bíblia diz que a mulher naquela época ela era muito linda. Era assim de se transformar de tanta beleza que vê nas mulheres naquela época. Sem desmerecer a nossa época, né? Porque também somos lindas, maravilhosas, entendi. Então, os anjos, eles ficavam ali observando aquela situação. E aí eles vão e tem uma briga com Deus. Eles descem, pau, na terra. Quando eles descem na terra, eles começam a se envolver com as mulheres. Eles tomam a mulher para eles como posse, como ordem, porque eles diziam que eles iam fazer o que fosse, mas eles iriam descer na terra e tomar posse da terra. Isso acontece antes de Noé, tá? Antes da arca de Noé. Bom, enfim, quando os anjos descem, eles começam a ter relacionamento com as mulheres e nessas mulheres nascem filhos. Esses filhos nascem gigantes. A Bíblia diz que eles tinham mais ou menos 5 metros de altura. Eles eram muito grandes. E a Bíblia diz também que eles construíam camas muito grandes, que tinham 5 metros de altura e 80 de largura, centímetros, né? Então estava claro que eles existiam e que eles estavam ali. Mas Enoque, ele se torna um livro apócrifo. Por quê? Acredito eu. Como muitas verdades estão escondidas, né? Eles quiseram também esconder de nós o livro de Enoque. Para quem é espírita e conhece também o Allan Kardec, sabe que naquela época também quiseram esconder tudo o que Kardec estava buscando de informação para colocar na Terra. E aí eles queimam, em 1837 ou 36, algo assim, eles queimam o Livro dos Espíritos em praça pública, para que não tivesse essa informação também.
E tem vários outros livros apócrifos, né? Enfim, então eles tiraram da Bíblia para que nós pudéssemos, para que eles pudessem comandar o mundo. E vão nos deixando torpe, assim como dentre outras milhares de coisas acontecem na nossa vida, para que sejamos torpe. E com isso também, eles dizimam muitas coisas que fazem com que eles criem várias religiões, para que nós hoje sejamos confusos. Então, esse monte de religião que tem, cada um vai lá, conhece um pouquinho e confunde um pouco da nossa cabeça, porque na verdade a gente não sabe o que é verdade, para onde a gente tem que ir. Então a gente fica o tempo todo tentando buscar a verdade do que estamos vivendo, né? Essa passagem chamada vida. Monique, Então, Monique, tá me ouvindo? oi, É, tô. eu li alguma coisa de que o livro de Enoque também foi retirado da Bíblia porque os líderes daquela época achavam que muitas mensagens que ele deixou no livro dele eram mensagens que Cristo tinha trazido e para a Bíblia e para o Evangelho era mais interessante deixar Cristo defender aquelas mensagens e não alguém que tivesse vindo antes dele. Procede isso? Não, não procede. E você vai entender no decorrer. Bom, dos casamentos entre as mulheres, né, surgiram gigantes. Por causa disso, Deus começa a levantar Noé. Daí Deus fala assim, cara, o que eu fiz? Quem são esses filhos que eu coloquei na terra? E aí o que acontece? Ele começa a pensar e traz Noé. Noé, prepare-se. Prepare-se, porque eu preciso acabar com essa raça de víboras, porque eles estão acabando com o mundo que eu criei para todos eles. E a raça humana, quando ela se casa, né? Ela se une com, com os gigantes, ela se corrompe. E aí existe uma hibridização, né? Que é o quê? A hora que eles se conectam e nasce os gigantes. Então, os gigantes, eles são híbridos. É uma mistura entre criatura e homem. Então, são os anjos, né? E criatura de outras dimensões com a mulher. E o mais interessante é que eles tomam a mulher como posse, não foi algo que eles vão lá e conquistam, né? Eles tomam como posse. E os filhos, como eu já falei, têm mais ou menos 5 metros de altura. E isso tudo acontece ali dentro de uma colina de Golã, aonde moravam pessoas chamadas Ogi, rei de Bazã. E aí, essa zona era uma zona muito fértil, muito boa, muito rica, muito cheia de luz. Por isso que eles escolheram essa zona. Em Salmo 22 conta um pouquinho, se vocês quiserem depois conhecer. O rei de Bazã, que hoje a região se chama Golã, diz a Bíblia, né? E ele domina não, eles dormiam numa cama de 5 metros de comprimento com 2,80 de largura. Eu falei 80, eu errei. 2,80 de largura, de ferro maciço, para poder aguentar o peso dos caras que deviam ser gigantes, né? Só que isso aconteceu já após o dilúvio. Ou seja, se depois do dilúvio, em Salmos, eles falam sobre isso, significa que alguns daqueles gigantes escapam do dilúvio e estão vivendo ali naquela época pós-dilúvio. Possivelmente, quando Noé manda todo mundo entrar na arca, vaza alguém.
e alguns vêm escondidos e tudo mais. E, então, ainda existiu, hoje em dia a gente tem ainda, né? Aqui nos Estados Unidos tem bastante, você vai comprar um calçado, você vê números lá de 12, 15, 16 no tamanho do pé, são pessoas que ainda são muito grandes. E o dilúvio veio porque os anjos invadiram a terra. Como diz Pedro e Judas, eles deixaram sua própria dimensão. Ou seja, a dimensão entre nós e aonde estão os anjos é só uma membraninha. Ou seja, nós vivemos dentro de uma membrana e essa membrana, imagina só que vocês que estão em São Paulo vão para o Guarujá. Está muito perto, é muito rápido falar assim, eu quero curtir uma praia. Então eu vou ali em Guarujá, ao invés de eu ir lá o litoral norte, porque está mais rápido. Ele fazia essa transformação. E a ciência, ela já estudou essas camadas já existem cientificamente, vocês podem pesquisar por aí. Eles têm mais ou menos umas 11 camadas de membranas paralelas ao que nós vivemos. Mais ou menos, tá? E ela designa o Novo Testamento, que são principados, potestades, tronos e poderes. E o que acontece nessa situação? Eles se tornam muito superiores a nós em tudo. Eles viram tiranos, dominadores de tudo, de tudo. E no decorrer, eles começam a consumir animais. Então, eles começam a comer animais porque a comida não sustentava mais eles naquela época. E a Bíblia diz, Enoque, né, diz também que os dinossauros foram criados por esses gigantes. Por que eles criaram, né? Eles foram fazendo mutação de animal com animal para que eles pudessem criar animais maiores para eles poderem se alimentar, porque aquilo que eles se alimentavam não deixavam eles bem. O mais curioso disso tudo é que essa história toda acontece em muito tempo acontecendo. Não é uma coisa muito rápida, né? Que Jesus veio, Deus vê os anjos caindo, e aí os anjos caem, aí começa aquela bagunça, aí Deus fala assim, não, agora para com tudo isso. Não. Deus deixa aquilo acontecer por um bom tempo, parece que são mais de 300 anos, e tudo isso acontece. Quando ele fala assim, já basta. Não dá mais pra gente, é, pra gente fazer parte, né? Para deixar tudo isso se fortalecer cada vez mais. Eu vou ler para vocês um pouquinho de Apocalipse 12, 7. Eu vou ler as partes da Bíblia para vocês entenderem que o que nós estamos falando aqui, que aconteceu lá em Enoque, e muita gente fala assim, mas não está na Bíblia, então não existe, né? Não está na Bíblia, então não faz parte. Então, Apocalipse 12, 7 e 9. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes. E assim perderam seus lugares no céu. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada de Diabo, ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Os anjos que se rebelaram contra o Senhor e foram expulsos dos céus. Isso porque no livro de Jó, os filhos de Deus são chamados, os filhos de Deus são chamados de filhos de Deus. E aí, em Jó 1:6, certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor. E Satanás também veio com eles. Não sei se vocês conhecem um pouquinho da historinha de Jó, mas essa história é quando Satanás desce, ele começa a discutir
em Deus, e ele fala, tá vendo esse seu filho Jó, ele vai te trair, ele tem não sei o quê, e papapá. Aí Deus fala para ele, ele não vai me trair. Aí ele fala, então deixa eu te provar, ele vai te trair. Aí Deus fala assim, tá bom, só não toque nele. Então, aí morrem os filhos, aí morrem todos os animais, aí morre a plantação e a mulher se transforma de sal, né? E Jó, ele também fica leproso. Enfim, em momento algum, ele foi lá e falou assim, Senhor, eu te odeio, eu não quero mais saber do Senhor, porque se ele falasse isso, Satanás imediatamente ia tomar posse sobre a vida dele. Então, muitas vezes, Deus nos prova, Ele nos coloca em linha de prova, para ver até que ponto mesmo que a gente vai se manter-se forte. E a gente se enfraquece por qualquer coisa. Às vezes, uma coisa que não tem nada a ver, acontece com você, você se torna fraco, e fica mais fraco, e aquilo se torna uma doença, e a doença te leva embora. Aí a gente fala assim, morreu porque Deus quis. Era a hora, Deus lhe desligou o plug lá e tá tudo bem. Não, morreu porque foi fraco. Morreu porque não tomou posse da vida. Morreu porque não conhece a vida. Porque se você fizer uma matemática, uma métrica simples e fácil, a sua vida, colocou aqui, é o Criador. Você pode chamar ele de Deus, de Alá, de Budá, o que você quiser. Mas existe um Criador. Esse Criador, ele te rege a vida. Ele devolve a sua alma nova e renovada todos os dias ao seu corpo, para que você possa viver uma vida nova, porque ele tem fé naquilo que ele te transforma todos os dias. E aí, ele te dá tudo isso. E imagina só o que é para Deus essa viagem do sono, do sonho, do retorno e da posse. Todos os dias essa posse acontece na minha, na sua vida, nova e renovada. E aí ele fala para você assim, é o seguinte, eu só preciso que você levante da sua cama todos os dias, alimente o seu corpo, se conecte comigo e vá, porque eu vou te mostrar o caminho. Mas não, a gente não levanta motivado. Mas a gente precisa buscar essa motivação. E ela nunca vai estar na sua cama. E ela nunca vai estar na sua zona de conforto. Ela sempre vai estar aonde você não acessa diariamente. E aí, vem as enfermidades, vem as dores. Aí fala assim, a gente tá velho, porque é por isso que morre de dor. Não. A gente morre de dor porque a gente não faz uma caminhada. Porque a gente corre atrás de um Deus chamado dinheiro. Então a gente acorda, corre, 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 corre. Aí fala assim, ai meu Deus, tô cansado. Agora eu tenho 60 anos, eu vou me aposentar. Só que uma vida proativa, ela não te dá direito de aposentar. Ela quer mais de você, porque você tá sano. Porque você tá proativo, porque a sua mente precisa se conectar com você todos os dias. Mas só que você começa a se desconectar dela porque você se torna uma pessoa cansada. Porque o sistema trouxe isso para você. Ele faz você comer coisas torpes, ele faz você viver vida torpe, ele faz assim, quando eu chegar no meu 60 agora eu vou descansar. E não. Quando você chegar nos seus 60, você começa a viver a fase mais top da vida, porque você tem sabedoria. E a sabedoria não pode morrer junto com você, ela precisa ter um legado. Ela precisa ter pessoas que vão continuar aquilo que você é. Mas aí você já é avô, você já é avó, daí você pensa assim, aconteceram tantas coisas na minha vida, sofri tanto. Meu filho não precisa passar por isso. Então eu vou dar para meu filho tudo aquilo que ele precisa para viver a vida medíocre que eu vivi. E aí é que a gente se perde dentro de nós mesmos. Porque tá muito simples.
Tá muito simples, tá? Conheça a verdade e a verdade te libertará. Mas é difícil chegar na verdade, porque colocaram tantas religiões, colocaram tantas ideias, existem tantas propagandas. Alguém aqui que está nessa sala não assiste jornal? Se alguém não assiste jornal, abre o microfone e fala comigo. Eu não Todo assisto. Eu mundo evito, assiste não jornal. assisto, não. Eu não assisto. É raro. Eu Sim, não eu também não assisto. assisto. Eu não também não assisto. assisto. Eu não Eu também não assisto. assisto. Grupo aqui, Uau, isso é muito bom, porque o jornal ele nos deixa muito torpe, muito, 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 muito mesmo. Então, o que eu tô querendo dizer para vocês aqui é que as pessoas falam muitas coisas e a gente vai muito pelo que o outro fala. E a gente não é educado pelo que o outro fala, e sim pelo que o outro mostra. Porque muitas pessoas querem ser como você, mas elas não têm coragem de fazer o que você faz. Eu fui curada do câncer nos ossos recentemente. Ninguém que tá nessa sala sabe. Aconteceu um milagre na minha vida. E foi porque eu tomei uma pancada na cabeça no meio de um evento em Nova York, da minha esposa. E aí eu tô lá, no meio do evento, acontece uma situação que a minha esposa cai com o iPad na minha cabeça, faz um buraco na minha cabeça e sangue, e pessoas. E eu falei, cara, o que aconteceu? E ela olhava pra mim e falava assim, onde você tava? Que eu não vi você, né? E ela pulou pra pegar um negócio, foi uma brincadeira. Quando ela cai, ela tem 1,80 m, ela cai com o iPad na minha cabeça. O que acontece? Eu, eu olho para aquela situação, aquele monte de gente, eu falei, gente, eu só preciso de uma toalha e um gelo, porque a pancada foi muito forte. Aí as pessoas vão para o hospital. Eu falei assim, que hospital? Me dá uma toalha e um gelo. That's it. E aí, de tanto insistir, eu consegui pegar a toalha e o gelo e voltei para minha palestra lá. Tal. Aí, quando for 10, isso foi 3 horas da tarde. Vou resumir bastante, tá, gente? Faz o tempo. Quando for 10 horas da noite, eu tô descendo no elevador, desce Luigi Baricello. Alguém conhece Luigi Baricello, um tal de um ator famoso aí que já fez muitas novelas no Brasil. E aí, a esposa dele me pergunta, como você está? A Jaqueline falou, ela não está bem, porque ela não reclama de dor, e ela tá reclamando muito de dor, e o sangue não para. Então, o Luigi sai comigo, assim, do elevador, junto do meu lado, e fala assim, Monique, você gostaria de fazer uma autocura? Claro, né? Imediatamente. Fui para uma sala, ele me colocou numa sala, fez uma meditação comigo, o buraco fechou, parou de sangrar, a dor sumiu, e eu falei, uau, o que aconteceu? Aí eu falava assim, não tenho mais dor, o negócio tá sangrando, não sei o que era. E ele falava assim, é sério, ele é sério, é sério. Meu Deus. Eu falei assim, bom, então agora vamos curar do câncer, né? Já que curou a cabeça, vamos curar do câncer. E aí ele, bora, tirou o sapato, não sei o que, pau, me colocou de novo lá na meditação, que era uma hipnose. Eu nunca havia feito hipnose na minha vida. E quando eu volto dessa hipnose, chorando, 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 e daí ele começou a chorar, e eu falei, cara, eu fui em tal lugar, eu me vi na barriga da minha mãe, eu vi minha mãe, aconteceu isso, blá, blá, blá. E aí, ele, falei, a dor sumiu. Aí ele, o quê? Eu falei, a dor sumiu, não tenho mais dor. Eu falei, foi curada. E ele chorando junto comigo, e aquela emoção. Enfim, isso foi 6 de outubro. Até hoje eu não tenho mais dor. Eu tinha, na quarta-feira, eu cheguei de Nova York, na quinta-feira eu tinha uma radioterapia, eu cancelei e solicitei novos exames para você. Então, assim, eu não tenho mais dor. Mas, Monique, por que você está me dizendo isso? Porque eu fui buscando conhecimento do que me regia dentro da busca com Deus e nas conexões que eu ia fazendo e que eu ia trazendo para minha vida. E quando eu cheguei lá, ele falou assim: "Uau! Você entrou
em transe em menos de 3 minutos. Uau! Eu não acredito que isso aconteceu. Eu estava preparada quando eu cheguei lá. E até hoje eu não vejo mais dores. E aí minha vida tá uma loucura, é viagem, é negócio, e não sei o que, tal, tal, tal. E Deus fez assim na minha vida, vum, virou a minha vida. Por quê? Porque eu tô buscando o conhecimento que me leva aonde eu preciso ir. Estou há um tempo falando para minha vida assim, Monique, você não pode ser aquela pessoa que te colocaram na sua cabeça que você é. Monique, você não pode ser aquela pessoa que não conhece a Monique que existe dentro de você e que habita dentro desse corpo chamado Templo do Espírito Santo. E aí eu falava, cadê a Monique? E quando eu parei de comer açúcar, e eu falava assim, cara, eu não conheço a Monique sem açúcar, porque meu paladar é novo. Eu como açúcar, eu passo mal. E às vezes eu sou teimosa, eu vou lá e como açúcar de novo. Eu falo, meu Deus, não é para mim mais isso. Só que eu não conhecia a Monique sem açúcar. E a Monique foi deixando a matéria dela, o corpo dela, o templo, ficar cada vez mais forte, cada vez menos doente, cada vez mais adiante. E aí, continuando, João 3,19. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. E aí Deus vê aquela bagunça toda, Deus vê aquela situação toda, e ele fala assim, e agora? Eu vou mandar o dilúvio para acabar com tudo isso e com a memória desse tempo. Mas o tempo passou, as coisas aconteceram e as pessoas continuaram cultuando aquela situação como deuses. E a gente segue uma cópia. E a gente faz a mesma coisa. Alguém lembra daquela história do avião que caiu lá nos índios e salvou e levou comida para eles e não sei o quê, e depois que o avião ficou lá caído, mas tinha comida, e todos os dias o índio ia lá em volta do avião, ficava orando, né, do jeito deles, né, com a cultura deles, cultuando aquele avião como se fosse um deus, porque ele trouxe comida. E aí, a humanidade até hoje responde ao politeísmo, que é cultuar muitos deuses. Então, os Benai Elohim, esses Benai Elohim são os anjos caídos. Eles não são os humanos, e sim anjos. No Velho Testamento, essa expressão aparece associada a anjos em 2 lugares. E no livro de Jó, onde diz que quando Deus reuniu os Benai Elohim, que são os anjos, Satanás se apresentou na Assembleia Celestial junto ao Benai Elohim, que são os anjos caídos. Claramente, não se estava falando dos homens, e sim dos anjos. Ou seja, está lá na Bíblia. Mas a gente não lê. E quem lê e conta, não conta. Eles deixam a gente torto. Eles deixam a gente achando que é isso mesmo. Fica aí com essa sua vidinha aí, tá tudo bem, continua aí, corre atrás do dinheiro, deixa a sua vida de lado e depois, na hora que você morrer, você descansa. Fala, Rê. Então, você está dizendo que no livro de Enoque, ele praticamente sintetizava tudo isso
que está Ah, colocado no Antigo Testamento em pontos distintos no livro de Enoque, isso tudo estava sintetizado, é isso? exatamente, Tá. exatamente. Agora, qual a ligação de Satanás e Lúcifer? A mesma, é o nome. É Então, como Deus fala, é o mesmo ser, né? exatamente. E é É também como a um anjo Bíblia caído. fala, também um anjo caído. Exatamente. Ele queria É, ser Deus, né? Oi, amor. Satanás Fale. significa inimigo de Deus. Oi, tudo bem? Quem é que está falando? A minha É eu, esposa, é a Jaqueline Jaque. Bossan. Ah, tá. Deixa eu achar a Jaque aqui para pôr você na conversa. Ah, Pode falar, já. Não, é que Lúcifer é anjo de luz, né? certo. E Satanás é inimigo de Deus. Então, de Lúcifer ele se tornou Satanás. Mas é só isso que significa. Mas é o mesmo ser, teoricamente. Eu li em algum lugar que Lúcifer, antes de ser um anjo caído, era Samael. É isso mesmo? Nunca ouvi falar disso daí, não. Tá, tudo bem. Vamos deixar a Monique continuar o raciocínio. Obrigado, Jaque. Aí é que tá, Rê. Isso que você está falando é muito importante, porque as pessoas pegam o que elas querem e informam a gente do jeito que elas querem. E a gente pega a má informação e aprende da forma errada. Então, quando a gente precisa saber essas informações, nós precisamos ler os livros que estão na Bíblia. É tão difícil porque a igreja, o sistema, as religiões fizeram a gente ter meio que, deixa ali de lado, né? Agora tem uma parte muito importante que eu gosto muito dessa parte. E tudo isso acontece até que Jesus morre. E Pedro diz para nós que ele desceu, pregou o evangelho, e ele resgatou os humanos e aqueles que haviam se corrompido. A bondade de Deus está para além de toda a compreensão da gente. A religião é muito pobre para entender e falar do amor e da bondade de Deus. O que tudo isso tem a ver com o Monte Hermon. O que acontece? Que tudo isso que aconteceu, eu anotei aqui, foi lá no Monte Hermon. Depois vocês podem dar uma pesquisada em Monte Hermon. E aí, tudo isso aconteceu com o livro de Enoque, que foi criado 300 anos antes de Jesus. Em Enoque, que foi criado 300 anos antes de Jesus vir à Terra. E ele tem o nome de Enoque, que foi o sétimo depois de Adão, e não que ele tenha sido Enoque, não tenha sido escrito por Enoque, né? O livro, porque na antiguidade era comum pegar o nome de uma pessoa interessante, importante, por empréstimo, e atribuir alguma coisa que tivesse grande importância a ela. Então, o livro de Enoque, diferente, por exemplo, de Lucas, Mateus, Pedro, foram escritos por eles. Enoque não, tá? Então, aí eles pegam o nome de Enoque, colocam o nome de Enoque, porque o Enoque, naquela situação, naquele momento, ele foi o cara mais importante. Ele andou com Deus arduamente, ele era assim, muito correto com Deus, ele fazia tudo o que Deus pedia a ele. E aí, ele viveu 380 anos, alguma coisa assim, e foi arrebatado. Ele foi levado aos céus, assim como Elias ou Eliseu, amor? Acho que é Eliseu. Creio Então, que na história da Bíblia, Moisés também acho que foi tá? arrebatado. Moisés também foi arrebatado, se não me falha a memória.
Moisés não foi arrebatado. Não? Só Enoque e Eliseu. Não. Então, o que acontece nessa história toda? O que a gente percebe dentro de tudo isso? Que eu aprendi muito, eu teria muito mais coisas para falar para vocês, mas meu tempo realmente esgotou porque estão me esperando. O que eu aprendi é que eles escondem a verdade da gente para que sejamos torpes, para que passemos longas datas, longos aniversários, longa jornada, sem conhecer a verdade. Eu acredito sim que todas as religiões têm um sentido e que Deus procurou uma forma de falar com cada um de nós, adequado ao estágio que cada um de nós estamos ou vamos, para haver uma compreensão do momento, tá? Mas, em muitos momentos, elas nos confundem, elas nos deixam sem saber o que realmente é verdade. E muitas pessoas fazem isso, fazem a gente ficar meio duvidoso da Bíblia, porque as pessoas falam assim, mas a tradução, traduzir do jeito que quiseram, mas quem me garante que foi Deus que escreveu? Mas... Então, se tudo isso tiver na cabeça de alguém que está aqui, use só os princípios. Os princípios são milenares. Esses princípios, eles são incorruptíveis, que é assim, se eu roubar, tá certo? Se eu matar, tá certo? Se eu tratar meu próximo mal, tá certo? Princípios que vão sempre te levar a uma jornada diferente. E eu acredito que todos que estão aqui, pelo pouco que eu conheço, das poucas vezes que eu estive na egrégora, têm princípios. Mas muitas perguntas existem e poucas respostas. E eu acredito que a gente precisa conhecer a verdade. Mesmo que a gente siga outras religiões, mesmo que a gente não acredite em algumas coisas, faça um autoanálise, um autoconhecimento. Conhece aquilo, para ver se aquilo que está falando tem a ver com o que nós estamos vivendo, tem a ver com quem está dando certo. Porque se a gente começa a pegar um filho hoje e trabalha ele com princípios, e educa ele com princípios, ele vai ser muito menos errante, ele vai sofrer muito menos que nós, do que a gente ficar pensando que eles não podem herdar o nosso passado e a gente ficar repetindo as mesmas coisas. Esses dias eu liguei na minha casa e a minha sobrinha estava brigando com meu sobrinho pela mesma coisa que eu fazia, eu e meu primo, há 20, 30 anos atrás. E era a porcaria de uma manteiga, de um requeijão. Eu olhei para aquilo, eu falei para minha tia, tá se repetindo, muda esse disco. Por quê? Porque o meu primo, ele tá igual há 30 anos atrás. Possivelmente ele trata o filho dele da mesma forma que a gente vivia lá atrás. Então tá na hora da gente entender, os buscadores que somos, na hora da gente entender que a gente tem que mudar isso. Que a gente pode não ter dor, que a gente pode sair para caminhar todos os dias. Que a gente tem que organizar nossa agenda, porque é depositado na nossa conta todos os dias, 24 horas. E que nós não sabemos administrar o tempo. Que nós não temos a gestão da nossa própria mente, porque a gente deixa nossa mente ser corpo. Quer dizer, a gente deixa nosso corpo ser nossa mente. O tempo todo. Eu vou ficar mais um pouquinho na cama. Eu vou comer só mais um chocolate. Eu vou tomar só mais um café. Só hoje eu não vou fazer aquilo porque, tô cansado. Não dá para você ser cansado. Não dá para você ser doente. E a doença começa na nossa falta de atitude para nós mesmos. Conosco mesmo. Então, a Monique foi curada do câncer porque ela não estava na cama dela chorando as dores e falando, ela tem câncer de ossos, coitada, vai morrer, 43 anos.
Não, porque ela buscou, porque ela foi. E porque não existe stop para ela. Ah, Monique é louca. Não, a Monique tem um amor próprio, amor por cada um de vocês. E só posso ter esse amor porque eu amo a Deus, porque Ele me ama. E eu só posso honrar o Renato por estar aqui. Eu estou aqui por honra. E essa honra é amor, é gratidão, é compaixão, é conexão. Eu teria 1 milhão de motivos para ter cancelado hoje. Mas por honra ao Renato e todos vocês que estão aqui, eu jamais pensei em fazer isso. Então são princípios básicos, tá bom? Eu deixo essa mensagem para vocês pensarem. Existem muito mais coisas, né? Existem os ETs, eu vou só dar uma pincelada aqui. Existem os ETs que a gente